presidente, para nós darmos início aos trabalhos, saudando a todos e muito feliz com a presença de todos, gravando. Exatamente 19h01. Então, está mesmo na hora do nosso início. Boa noite a todos. Mais uma vez, esse nosso encontro muito agradável, precedido da nossa conversinha informal, para que todos nós tenhamos essa sensação de presença física, né? Ficando bem à vontade para conversar informalmente. Então, é sempre muito prazer vê-los aqui. É pena que a gente não consegue ver todos ao mesmo tempo na tela, porque eu fico sempre meio aérea, sem saber se todos estão aí. Então, muito obrigada pela presença. Nós damos continuidade ao segundo ciclo de palestras promovido pela Academia Juiz Forana de Letras, tendo este ano o tema O Amor na Literatura Universal. Nós teremos hoje a presença da nossa querida acadêmica Ivone Zimmermann, e no próximo encontro, no dia 27, teremos a Elizabeth Saqueto, que vai falar sobre o amor romântico, o mito de Tristão e Isolda. Hoje, então, para a apresentação de Ivone Zimmermann, eu convido a nossa coordenadora, Marisa Tifone. Muito obrigada. Marisa. Microfone. Marisa, seu microfone. Eu tenho um descuido desse imperdoável, perdão, gente. É bom que eu começo de novo, né? Toda obra-prima tem o seu rascunho, né? Então, vamos lá. Começando. Ivone Zimmermann, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, filha de Cristóvão Zimmermann e Maria Elisa Sirimarco Zimmermann. Bacharel em Pedagogia, com habilitação em Inspeção, Supervisão e Administração Escolar e licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É especialista em recursos humanos pela Fundação Machado Sobrinho de Juiz de Fora e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela mesma fundação. É membro da Academia Juiz Forana de Letras. Publicou, em 2005, Principessa Mafalda, livro no qual... Só um minutinho aqui, tem um probleminha. Livro no qual a história dos seus avós maternos é relatada. Domenico Sirimarco e Maria Concepção Consentino Sirimarco, naturais de Santa Gata di Essaro, Consenza, na Calábria, Itália. Em 2015, após anos de muitas pesquisas e contatos com descendentes germânicos, tendo em vista sua ascendência paterna, publicou a obra Alemães e Austríacos em Juiz de Fora, Retrato de uma Época, volume 1 e volume 2. Em 2017, 2019, 2021, participou das antologias, é uma série, Juiz de Fora ao Luar, da Grifo Editoras, que é sob a presidência de nossa colega de academia, Maria Helena Sleutzes. Em 2019, lançou o livro Canto Coral, que é esse livro maravilhoso que está aqui, sobre a Academia Juiz Forana de Letras. Olha o volume, gente. Eu coloco em homenagem sempre o livro do palestrante. E Um Surpreendente Universo, também em 2019, após aproximadamente 3 anos de dedicação, concluiu a revista Arcádia, aliás, é essa que eu mostrei agora, Arcádia 8, edição comemorativa dos 35 anos da Academia Juiz Forana de Letras, período de 1983 a 2018, onde se encontram presentes todos
os então atuais acadêmicos, os que dela fizeram parte. Em 2020, participou da coletânea Literatura, Sentimentos e Razões, com a crônica Trajetória de um Militar Coronel do Exército Irapuã Menezes Coelho da Silva, que está aqui presente nessa noite e nós saudamos. Com vocês, Ivone Zimmermann. Uhum. Boa noite a todos. Está aberto, tá, né? Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Agradeço à presidente da Academia Jusforana de Letras, Ceci Barbosa Campos, aos colegas acadêmicos, aos familiares, amigos e visitantes, à coordenadora Marisa Timpone e aos responsáveis pela parte técnica para que este evento possa acontecer. Eu pretendo passar algumas lembranças ou informações sobre o romancista Charles Dickens. Então, o romance em Charles Dickens. Para quem não conhece, este é o Charles Dickens. Está dando para ver? Tá aí, agora deu. Agora está deu. Tá. Assim tá bom. Mais para cá ou para cá? Assim tá bom. Biografia e obras. Charles John Ruffin Dickens, conhecido como Charles Dickens, nasceu em Lamport, atual Portsmouth, condado de Hampshire, costa sul da Inglaterra, em fevereiro de 1812, e faleceu vítima de um derrame em Highgate, Kent, hoje Gravesham, Reino Unido, em 9 de junho de 1870, aos 58 anos. Foi sepultado no Poets' Corner, na Abadia de Westminster, por concessão da Rainha Vitória, que era leitora das obras do escritor, onde está gravado: apoiante dos pobres, dos que sofrem e dos oprimidos, um dos maiores escritores da Inglaterra desaparecia para o mundo. Na década de 1980, a histórica Eastgate House, em Rochester, em Kent, foi transformada em um museu dedicado a Charles Dickens. A casa onde ele nasceu, em Portsmouth, também foi convertida em museu. Era filho de John Dickens, escriturário da Tesouraria da Marinha na cidade de Portsmouth, e de Elizabeth Barrow, que pretendia ser um dia professora ou diretora escolar. A família era de situação financeira modesta, permitindo-lhe frequentar uma escola particular durante 3 anos. Quando completou 5 anos, a família mudou-se para Chatham, no condado de Kent. Tendo sido educado pela mãe, que diariamente ensinava-lhe inglês e latim, dedicava muito do seu tempo à leitura, tendo uma especial devoção às novelas picarescas dos ingleses Tobias Smollett e Harry Field. Leu também em sua infância obras de Daniel Defoe, autor do livro Robinson Crusoe, além de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, Gil Blas, novela picaresca de Alain René Lesage, e As Mil e Uma Noites, literatura árabe composta por uma coleção de contos escritos entre os séculos XIII e XVI. Possuidor de uma memória fotográfica, essas obras ajudaram na concepção de suas personagens e fictícios enredos, recebendo deles influências que foram determinantes em sua vida e suas obras,
nas quais soube descrever pessoas e ambientes, além de combinar com grande facilidade humor, sentimento trágico e irônico, bem como crítica social. O pai vivia de empréstimos e, sem conseguir pagá-los, em 1822, foge para Londres, levando consigo a família, indo residir em um sótão, no bairro pobre de Londres, denominado Camden Town, onde foram obrigados a empenhar os talheres de prata e a vender a biblioteca familiar, que era o deleite do jovem rapaz. Na ânsia de manter uma posição social de vulnerabilidade, a situação piorou em 1824, com a prisão do pai por dívidas, tendo gasto os recursos familiares. Charles, com apenas 12 anos, foi forçado a deixar a escola para trabalhar na empresa Warrens, perto do rio Tamisa. O trabalho consistia em colar rótulos nos frascos de graxa, ganhando 6 shillings por semana, dinheiro que sustentava a família, encarcerada na prisão para devedores em Moor. Esta experiência marcou para sempre Dickens, inclusive em sua obra, onde ele afirmou ter se despedido de sua inocência juvenil, sentindo-se abandonado e traído pelos adultos que deveriam cuidar das crianças. A situação financeira da família só melhorou graças a uma herança recebida pelo pai com o falecimento de sua avó. A família saiu da prisão, mas a mãe não o retirou logo da fábrica, que pertencia a um amigo, atitude injusta que Dickens jamais perdoaria sua genitora. O tema da desumana condição de trabalho da classe operária inglesa passaria a ser recorrente em suas obras. Charles Dickens retornou aos estudos e ingressou na Wellington House Academy. Infelizmente, logo teve que deixar a escola e arrumar outro emprego. Em 1827, aos 15 anos, tornou-se aprendiz na casa de um procurador judicial. Esse trabalho foi o ponto de partida para a sua carreira de escritor, quando começou outro período de leituras intensas, tendo-se inscrito na biblioteca do British Museum. Aos 20 anos, estenógrafo diplomado, passou a relatar reuniões parlamentares e campanhas eleitorais no jornal Truth Sun. Em 1833, Dickens enviou para o Monthly Magazine uma pequena crônica sem assinatura. Tomou conhecimento um mês depois que havia sido publicada e lida por muitas pessoas. Isso o levou a redigir uma série de crônicas, narrando fatos reais e fictícios da classe média londrina. Tornou-se, em seguida, jornalista, primeiro como cronista judicial e depois com relatos de debates parlamentares, cobrindo as campanhas eleitorais pela Grã-Bretanha. Um momento. Também, em 1833, aos 21 anos, começou a enviar desenhos para várias revistas e jornais sob o pseudônimo de Boz, Esboços de Boz. Boz era a alcunha do seu irmão mais novo, que não era capaz de pronunciar corretamente Moisés em inglês. Os desenhos eram constituídos por pequenas peças jornalísticas em formato de retratos de costumes, originalmente escritas para o Morning Chronicle. Dickens, durante muito tempo, continuou a escrever para jornais.
No mesmo ano, iniciou a publicação da série The Posthumous Papers of the Pickwick Club, os papéis póstumos do Clube Pickwick, estabelecendo assim o seu nome como escritor. Sua série de esboços era originalmente escrita como legendas para ilustrações humorísticas do artista Roberto Seymour. Vocês estão vendo? Está dando para ver? Levanta mais um pouquinho. Assim é melhor? Mais um pouco, mais. Aí, agora deu. Embora eu esteja de óculos escuros, estou vendo. São duas adaptações de Paulo Mendes Campos para o mesmo livro, O Senhor Pickwick em Fragrância. Foi bem mais para cima que eu tenho que pôr, né? Muitos dos seus livros foram publicados em folhetins de jornal. Os leitores acompanhando o desenvolvimento da trama e influindo nos episódios, através de correspondências, mandavam cartas para ele. Ao autor, trabalho que se tornou muito popular. Em 2 de abril de 1836, ele se casou com Catherine Thompson Hogarth. Suas crônicas publicadas no seu livro Sketches by Boz, sua estreia no romance, com apenas 24 anos, havia chamado a atenção dela. Este livro aqui, bem velhinho que está aqui. Sketches by Boz. Está dando para ver? Tá, né? O casal teve 10 filhos. Repete o nome, por favor, Ivone. É porque não dá para... Sketches by Boz. Está dando para ver assim? Este primeiro e espantoso sucesso de Dickens contém o humor característico do autor. A duração dessa forma literária apresentava personagens com temas universais e pertinentes, com observação da vida real, da rotina das ruas de Londres, dos costumes puritanos e hipócritas da burguesia vitoriana de classe média. Dickens tornou-se editor executivo da revista Bentley's Miscellany. Em 1838, publicou seu segundo romance, Oliver Twist. Foi o primeiro livro com seu verdadeiro nome, antes assinava Boz. Onde relatou os infortúnios de um menino órfão que vivia nas ruas de Londres, convivendo com marginais, sem se corromper. História inspirada na infância de Dickens, quando se viu forçado a conseguir ganhar o próprio sustento. Essa obra foi o mais sinistro dos seus romances, considerado um ensaio social, onde descreve os horrores do trabalho nas fábricas, males sociais da era vitoriana. O livro foi muito bem recebido na Inglaterra e nos Estados Unidos. O romance, divulgado em folhetos semanais, teria também o seu ilustrador, Cruikshank. Dickens já era um consagrado autor e passou a pertencer à Tenauer Club, uma sociedade cultural fundada em 1824, que congregava os grandes homens da Inglaterra como artistas, literatos, cientistas, políticos. No Brasil, a tradução oficial de Oliver Twist foi iniciada pelo escritor Machado de Assis em 1870, até o capítulo 28. O término ficou sob a responsabilidade de Ricardo Lísias. Nos anos seguintes, Dickens se esforçou para igualar o sucesso de Oliver Twist. Em 1839, em Vida e Aventura, de Nicholas Nickleby, Dickens associou o cômico ao trágico.
A obra constitui uma condenação dos internatos sob a direção de professores perversos e ignorantes. Depois vieram outras obras. Em 1840, Loja de Ambiguidades, que provavelmente deve ter sido inspirada na loja chamada The Old Curiosity Shop, em Londres. Barnaby Rudge, A Tale of the Riot of 80, em 1841, o seu primeiro romance histórico, O Corvo, de Edgar Allan Poe, foi inspirado na personagem de Grip, o corvo falante de Barnaby Rudge, de Dickens. Para quem conhece o livro, uma lembrete. E disse o corvo, nunca mais. Alguém lembra disso? Em 1842, Dickens e sua esposa Kate realizaram uma turnê de palestras ao longo de 5 meses pelos Estados Unidos. A princípio, recebido como ídolo, provocou antipatia da imprensa local ao declarar em um banquete em sua homenagem que os editores americanos não pagavam os direitos autorais aos romancistas ingleses. Ao regressar, Dickens escreveu American Notes, diário irônico de viagem, criticando a cultura e o materialismo norte-americanos. Em 1843, ele publicou o seu mais famoso livro de Natal, A Christmas Carol, Canção de Natal. Todas as pessoas ao redor de Scrooge estavam felizes pelo Natal que se aproximava, menos ele, Scrooge, que, ranzinza e solitário, recebeu uma visita de seres sobrenaturais. A partir daí, acontece uma transformação. Então, cada ano, ele lançava um livro. Este aqui, A Christmas Carol. Depois veio aqui, Os Carrilhões. E tem mais um aqui. Esse também é de Natal, do Natal. Tá dando para vocês verem? Sim. Sim. Então tá bom. Em 1844, ele publicou o romance Martin Chuzzlewit, obra escrita em 1843 sobre o conflito de um homem para sobreviver na fronteira americana. Uma sátira brilhante sobre o egoísmo e a hipocrisia, considerado seu último romance divertido, que Dickens julgava uma de suas melhores obras, porém mostrou-se pouco popular. É esse daqui. Viajou à Itália também em 1844, estabelecendo-se em Gênova, de onde só retornaria um ano depois. Em 1845, viajou a Paris, onde conheceu os maiores escritores franceses da época, Victor Hugo, Georges Sand, Théophile Gautier e Alphonse de Lamartine. Entre 1846 e 1849, Charles Dickens escreveu A Vida de Nosso Senhor, baseado no Evangelho de São Lucas. Ele objetivava com essa obra ensinar a seus filhos menores religião e fé. Como a obra era somente para os seus filhos, ele recusou-se a publicá-la. O manuscrito foi guardado como segredo de família por 85 anos e passado entre os parentes. Em 1870, quando Dickens morreu, o manuscrito ficou com a cunhada, Georgina Hogarth. Depois foi passado ao filho de Dickens, Henry Fielding Dickens. Com a observação de que não poderia ser publicado,
enquanto houvesse algum filho vivo do autor. Então, na véspera de Natal de 1933, o filho Harry faleceu, deixando o manuscrito de seu pai com a esposa e filhos. Em testamento, Harry havia direito de decidir sobre a publicação ou não do documento. Por maioria dos votos, a viúva e filhos decidiram publicar o livro em Londres. Em 1934, Simon & Schuster publicaram a primeira edição americana, que no ano foi um dos livros mais vendidos. Está dando para ler, né? Vê. Está dando para ler. Em 1848, lançou o livro Dombey and Son, Dombey e Filho, que havia começado a escrever em Lausanne, na Suíça, e em Paris, antes de regressar à Inglaterra, onde descrevia os meios dos transportes ferroviários, tema relacionado à Revolução Industrial, série publicada As ilustrações foram feitas por Robert Knight Brown. Em 1849, fundou a Household Words, semanário com preço popular, no qual, além de difundir textos de autores pouco conhecidos, como seu amigo Wilkie Collins, atingia grande público. O lançamento ocorreu de março de 1850 a maio de 1859. Teoricamente, o periódico defendeu a causa dos pobres e das classes trabalhadoras, dirigindo-se exclusivamente à classe média. Também, nesse período, Charles Dickens e o amigo Wilkie Collins lançaram o livro O Naufrágio do Goldenberry, que relata o terrível acidente do navio que havia partido da Inglaterra com destino à América. No meio do caminho, aconteceu um alogro, com 45 pessoas para serem salvas. Somente após 27 dias de muito sofrimento, os sobreviventes foram rebocados nas praias da Califórnia. Em 1850, publicou o mais popular dos seus romances, iniciado em fascículos no ano anterior, David Copperfield. Era quase uma autobiografia, onde Dickens colocou grande parte de suas experiências pessoais, sua infância difícil e o trabalho como jornalista. O excelente livro em estilo narrativo, com imagens poéticas, transmite uma poderosa experiência humana, combatendo as instituições inglesas e o maltratamento dispensado às crianças nas escolas. As condições desumanas dos operários e a humilhação do encarceramento por dívidas. Do livro, é difícil alguém se esquecer da personagem mau caráter e perverso Uriah Heep. Alguém se lembra? A obra contém muitas emoções tristes em sua maior parte e descrições vividas em Londres e em outras cidades, com riqueza de detalhes. Nenhum livro de Dickens alcançou o êxito de David Copperfield. O capítulo A Tempestade é considerado o mais envolvente pelas descrições pormenorizadas, transmitindo muitas emoções e expectativas, além do seu simbolismo poético e lírico. Eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho do capítulo A Tempestade, da página 465. Han estava ferido. Eu vi sangue em sua face.
do lugar em que me achava, porém ele era quem menos se preocupava com isso. Por seus gestos, pareceu-me dar algumas instruções às pressas, e novamente mergulhou no mar revolto. Desta vez, ora subindo na crista do vagalhão, ora descendo ao vale profundo, que duas ondas formavam, percebi que conseguia aproximar-se do barco em perigo. A distância já era mínima. A violência dos elementos, porém, tornava o combate mortal. E agora, ei-lo, que está quase a alcançar a meta. Mais uma abraçada, talvez duas, mas nesse momento, uma formidável massa de água levanta-se como uma montanha diante dele. Num segundo, tudo some, até o próprio navio. A montanha líquida continua seu trajeto na disparada, espumante e indômita, e vem despejar-se sobre a praia com ensurdecedor estrondo. Fora-se a escuna, definitivamente. À superfície do mar viam-se apenas inúmeros destroços, esparsos entre a densa esfumarada. A consternação cobria todas as faces. Puxaram-no quase sobre os meus pés. Inanimado, morto. Esse livro é lindo, é lindíssimo. O livro David Copperfield oferece não só um retrato acurado de seu tempo, como também um relato sobre a sua vocação literária. Inspirou outros grandes da literatura, tais como o russo Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz, o tcheco Franz Kafka, autor de A Metamorfose, a britânica Virginia Woolf, autora de Mrs. Dalloway, o russo Vladimir Nabokov, autor de Lolita, e Julio Cortázar, autor de O Jogo da Amarelinha. David Copperfield foi o primeiro livro de Dickens que eu tive o prazer de ler, já há alguns anos, e relido recentemente. Fiquei encantada com o romance pelo seu conteúdo, pela triste e, ao mesmo tempo, encantadora história, pelo sentimento aflorado e desejosa de ler outros deste querido autor. Em 1853, Charles Dickens publicou Black House. Está dando para ver? A Casa Soturna. Considerado um dos seus livros mais sombrios e solidamente construídos. E também o mais perfeito de sua extensa obra, onde o autor mostra as imperfeições das leis, não apenas criticando contra as instituições inglesas, mas também promovendo uma melhor compreensão dos problemas sociais. Nesse livro podem ser encontrados alguns dos mais comoventes casos de amor dos romances de Dickens, como a ligação entre Ada e Richard, ou entre Esther e Alan. O romance Hard Times, Tempos Difíceis em português, de 1854, revela um interessante e profundo diálogo entre literatura e sociedade. Sentimentalismo e melodrama são estudados como formas tipicamente dickensianas de representação dos conflitos e transformações sociais que afetaram o século XIX. Nesse romance, Dickens denunciou os tempos difíceis, não apenas dos trabalhadores, mas de toda a sociedade na Inglaterra. A própria forma utilizada mostra uma estrutura de sentimentos, revelando a época em que foi escrito, em inglês e em português. Em 1857, publicou
Little Dorrit. A Pequena Dorrit não é uma das obras mais admiráveis de Dickens. Entretanto, é um livro belíssimo. O romance foi lançado primeiramente em série, a partir de 1850. Trata-se de um trabalho satírico sobre as falhas do governo e da sociedade da época. A ênfase nas prisões civis, onde os devedores eram presos impedidos de trabalhar até pagarem suas dívidas. A prisão representada foi a Marshalsea, em Southwark, hoje ponto turístico, onde o genitor de Charles Dickens esteve detido durante alguns anos. Os familiares podiam acompanhar o detento na prisão. Dickens, nesse período, trabalhava o dia todo para ajudar a família e dormia no alojamento. George Bernard Shaw descreveu Little Dorrit como indiscutivelmente uma das melhores obras de Dickens. Agora, um momento triste e constrangedor. Não se sabe ao certo como realmente aconteceu o estranho rompimento de Dickens em 1858 com a esposa. Há indícios de que, por engano, a esposa recebeu um bracelete que estava endereçado a uma jovem de 18 anos. E a partir daí veio a separação. De acordo com as leis da era vitoriana, as crianças deveriam ficar com o pai. Então ela conseguiu levar somente o filho mais velho. Dickens continuou a pagar casa e sustento durante os restantes anos em que ela viveu. Ela ficou isolada, sem ser convidada aos casamentos dos filhos. O testamento de Dickens demonstra que Georgina Hogarth, sua cunhada, era quem ocupava o primeiro lugar na escala de afetos. Quando se deu o rompimento, Dickens publicou: minhas filhas e todos os meus filhos, exceto o mais velho, continuam vivendo comigo, em companhia de sua tia Georgina, por quem sentem o afeto mais terno que jamais se viu nos filhos, e que tem mais direito à minha amizade, meu respeito e gratidão, que nenhum outro ser no mundo. Depois o filho Henry Dickens relatou que a tia George, tal como ele a conheceu, não viveu senão para as crianças. Sempre foi querida por todos nós e morreu em paz em 1917, aos 90 anos. Seu pai, Charles Dickens, em seu testamento, falou dela, tia George, como, entre aspas, o melhor amigo que um homem pudesse haver tido. Dickens apreciava muito o teatro e voltara a se apaixonar pelo palco e aceitara papéis em representações beneficentes. E, segundo disseram, tinha se enamorado em 1857 de uma jovem atriz, Ellen Ternan, que foi a mulher que o acompanhou até o final de seus dias, apesar de a união nunca ter sido reconhecida. Em 1859, publicou A Tale of Two Cities, um conto de duas cidades. Romance de ficção que trata de temas como culpa, vergonha e retribuição, com fundo histórico da Revolução Francesa. O livro abrange o período entre 1775 e 1793 da independência americana, até o meio do período da Revolução Francesa, abordando o impacto causado nas camadas sociais. O aristocrata, o burguês, o camponês e outros.
Contrapondo-se a esses, estava o miserável povo de Paris e dos arredores. Em 1861, Great Expectations, Grandes Esperanças, considerada mais uma das obras-primas de Charles Dickens, onde ele relata a história de desilusão e redenção pessoal de Philip Pirrip, ou só Pip, escrito originalmente em folhetim, posteriormente foi publicado em 3 volumes. O livro, escrito na era vitoriana, apresenta Dickens no auge de sua produção, que foi adaptada para a TV e de tema de um filme com autores como Bernard Shaw e Chesterton, em uma perfeita performance. Em 1865, publicou Our Mutual Friend, Nosso Amigo Comum. Foi o último romance completo de Dickens, um dos seus trabalhos mais sofisticados, combinando observações psicológicas com uma análise da sociedade. Em 1870, The Mystery of Edwin Drood ficou inacabado. Além de romances, Charles Dickens escreveu contos, entre eles Retratos Londrinos, A Christmas Tree e Dr. Marigold. Considerações sobre o romance nas obras de Charles Dickens. Os longos passeios que Dickens costumava empreender pela cidade, muitas vezes sozinho, também lhe forneciam material para seus livros. Para ele, a cidade sussurrava-lhe, e era impossível não reproduzir esse relato que ele escutava em suas ruas. Acreditava que apresentar a realidade por meio de seus enredos era a forma de se fazer ficção em sua época. Ao contrário do que podiam defender os realistas, a fantasia era necessária para tratar de uma época negra. Dickens era criticado muitas vezes, não com critérios literários, mas com motivos políticos. Suas histórias estão voltadas para os problemas de sua época, mas o seu mérito está no fato de mostrar a sociedade por meio da arte. Assim, uma análise da obra de Dickens deve-se considerar as relações entre a obra, o período histórico e a sociedade na qual foi realizada. As características populares de sua obra, principalmente o melodrama, não foram falha, mas mérito. Entre aspas, Dickens pertence à esplêndida irmandade atual de escritores de ficção da Inglaterra, cujas páginas pitorescas e eloquentes divulgaram para o mundo mais verdades políticas e sociais do que haviam sido expressas por todos os políticos, publicistas e moralistas profissionais postos juntos. Essas palavras de Marx apareceram em um artigo publicado no New York Daily Tribune em agosto de 1854, conforme Michael Lewis, em Romantismo e Messianismo. Raymond Williams, pesquisador, escritor e crítico galês, chegou à conclusão de que a literatura de Dickens lidava com novas experiências numa linguagem nova, que não tinha elo com convenções ou com problemas de estilo. Essa linguagem que falava de outras experiências da vida social, experiências que ainda não estavam totalmente assimiladas pelas pessoas de sua época, era o grande trunfo da obra de Dickens. Trazendo para a estrutura do romance as tensões que se observavam na sociedade, Dickens se comunicava com seu público, e essa habilidade era justamente
uma das principais virtudes do autor. Também, segundo o norte-americano Frederick Jameson, teórico, marxista e crítico literário, ao resgatar a tradição marxista de crítica literária, as relações entre a forma da cultura contemporânea e a era da globalização, proporcionou a possibilidade de uma nova abordagem da obra de Charles Dickens, um autor que escrevia da mesma forma que ele, Jameson, em uma época de profundas mudanças sociais e de tal importância que, segundo Raymond Williams, nos deu o conceito moderno de cultura. No século XX, quando os estudos sobre literatura inglesa ganham destaque, Dickens não foi colocado pela crítica inglesa no rol dos grandes escritores. Lewis, analista literário, deixou Dickens fora de sua Great Tradition, livro de crítica erudita, não o incluindo entre os grandes nomes da literatura inglesa, como Jane Austen, George Eliot, Henry James e Joseph Conrad. Em 1939, George Orwell, famoso escritor inglês do século XX, um dos autores do modernismo, em um longo ensaio seu sobre Dickens, não analisou as características literárias do autor e reconheceu a capacidade descritiva do mesmo, comentando que era difícil se livrar de uma cena de Dickens, pois raramente fazemos hoje um quadro do século XIX em inglês sem nos lembrarmos de David Copperfield, Oliver Twist e da Londres retratada nessas histórias. O ensaio de Orwell termina como havia começado, com o autor reconhecendo que Dickens poderia ser citado por várias correntes ideológicas diferentes. Ele acabava por admitir que era difícil, talvez quase impossível, ligar Dickens a uma corrente política. Dickens, então, faz uma crítica mais profunda, mostrando no romance Hard Times a quantificação da vida e a eliminação dos sentimentos humanos em favor do cálculo e do lucro. O livro Hard Times traz, através da correlação dos ambientes, das coisas e do comportamento humano, metáforas desse processo de desumanização do homem. A cidade industrial Coquetown, na obra Hard Times, imaginada por Dickens, onde a história acontece, não se limita a reproduzir a fachada, a miséria, as tensões com as quais as pessoas conviviam. A cidade funciona no romance não apenas como pano de fundo para o desenrolar do enredo, mas constitui-se parte importante na denúncia da estrutura por trás do sistema industrial. Os espaços no romance refletem características dos indivíduos que os habitam, e a cidade traz para o romance as misérias do sistema capitalista. Essa forma de organização pós-revolução industrial é uma das grandes inovações trazida por Dickens. O problema da sociedade não são só os homens maus, são as próprias instituições que estão contaminadas por uma doutrina que vai contra a natureza humana. O melodrama, que aparece em muitas passagens do romance, é uma forma da cultura popular que Dickens incorpora a seu texto para convencimento do leitor. O melodrama tem suas raízes na literatura gerada pela Revolução Francesa. E, ao ser importada para a Inglaterra, transforma-se numa representação de luta em Harry e Alaucution,
num polo de luta entre o individualismo romântico de tendência elitista contra o melodrama, expressão de uma arte de fácil compreensão, aberta a todas as camadas sociais, mesmo as mais populares e estranhas à cultura erudita. Os tempos difíceis que dão título ao romance, que moldam as vidas dos seus personagens, seriam um sintoma do seu tempo. O movimento no romance acompanhou o movimento social da época, muito além do que revelou a narrativa. E concluindo, Dickens pôde constatar de que era muito estimado e popular, como, por exemplo, ao ouvir um riso espontâneo, tão grato de um leitor, ou ao ver o público estremecer e chorar na sua frente, que seria muito difícil privar-se daí em diante desse prazer. Em Nova York, uma mulher que ele nunca havia visto parou na rua e lhe disse: Mr. Dickens, deixe-me pegar a mão que encheu minha casa de tantos amigos. Outra vez, quando em Belfast, logo após a leitura de uma sua obra, pois tinha o costume de ler em lugares públicos, se lhe aproxima um homem idoso que disse que queria apertar sua mão, Mr. Dickens, e que Deus o bendiga, sir, não só pela luz que essa noite, senão pela luz que tem sido na minha casa, sir, e que Deus o ame, sir, durante longos anos. Dizia ele, Dickens, minhas ficções são tão reais para mim mesmo que depois de centenas de sessões volto com um sentimento exuberante a essa mesinha vermelha que ele tinha e rio e choro com o meu auditório como se fosse primeira vez. Então, nesses momentos, costumava ler, às vezes, o Conto de Natal ou o Processo de Pickwick e outras suas obras. Então, por que ler as obras de Charles Dickens? Suas produções, com riqueza de vocabulário, em estilo narrativo e elegante, são excelentes e repletas de emoções, expectativas, simbolismos poéticos e líricos. Retratam com detalhes a época em que foram escritas, período vitoriano, no século XIX, mostrando o poder e a influência do Império Britânico, com as diferenças das classes sociais e a difícil vida privada. Charles Dickens mergulha em suas obras na natureza humana, onde os protagonistas, em geral, são crianças que enfrentam realidades de adultos, como aconteceu com ele próprio. O escritor destaca-se não apenas como romancista de grande sucesso, mas também como singular escritor de grande valor no período e como um grande pensador da sociedade vitoriana. Quase todos os romances de Charles Dickens foram transformados em filmes e peças teatrais. Eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite a todos. Muito bem, vamos aplaudir. Muito bem. Muito bem. Parabéns, Ceci. Obrigada, Marisa. Ivone, minha Muito menina. Louvores. Abraços. Gente, obrigada, linda. Obrigada, Angelina. Obrigada. Parabéns, Ivone. Deixei minha mensagem aí para você. Você falou que eu enchi também de amor.
na minha palestra. Eu só tenho a falar que eu me enchi de conhecimento com a sua. Obrigada. Boa noite a todos. Olha, só elogios a Ivone, o teor de pesquisa, a fala minuciosa, e você vai ter acesso a esse chat, Ivone. Muitas e muitas pessoas elogiando o seu trabalho. Agradeço. E aqui está levantada a mão há bem tempo a Adriane Pires, depois está a Regina Barbosa, depois Beth Saqueto. A Adriana acabou de sair, Marisa. Saiu? Ela estava com a mão levantada, deve ser porque queria despedir, né? É. Então tá. Olha, Carmen elogiando. Vamos passar para a Regina. Regina. Queria parabenizar a Ivone. Obrigada. Está ligado o microfone? Estão ouvindo? Ouvindo. Ivone, Sim. você é excelente pesquisadora. Não sabia que, como palestrante, você também seria brilhante. Ela é. Eu não conhecia quase nada de Dickens. E conheci, acho que bastante coisa, não muito, mas através da sua fala. Parabéns, foi muito interessante e você falou muito bem. Um grande abraço. Muito bom. Com a palavra agora, Larissa. com a palavra Beth, mas antes é o pedido, Ivone, que você coloque no grupo do ciclo essa lista de livros maravilhosa que você trouxe para nós. Agora, Beth Saqueto, depois Denise Doro, depois Arlindo Hagen. Boa noite a todos, a A todas. Ceci também levantou a mão. Então, retomo. Eu não vi a Ceci. Eu não sei a ordem, Ceci, veja aí. Você tem a facilidade de entrar na hora que você quiser, você vota Minerva. Ivone, eu gostaria de parabenizá-la pela primorosa pesquisa que você fez sobre o Dickens. Você me fez retornar, eu sempre digo isso, às aulas de literatura da minha época de faculdade, me fez reviver alguns livros dele que eu pude ler, não li a hora toda. Você é uma pesquisadora excelente, sua fala foi maravilhosa, como sempre, porque você sempre nos brinda com falas muito importantes e significativas. Parabéns, foi muito bom, adorei. E deixo a todos o meu beijo. Eu vou me retirar, porque eu tenho que tomar o meu banho, eu tenho que jantar, né? E semana que vem eu estarei aí falando um pouquinho sobre o amor romântico e o mito de Tristão e Isolda, tá? E eu espero contar com a presença de todos. Um beijo, fiquem com Deus, parabéns, Ivone, parabéns. Muito bom, Beth. Vamos reiterar, 27/10, Beth Saqueto, O Amor Romântico, o Mito de Tristão e Isolda. Ivone, é maravilhoso o seu trabalho. Agora, vou passar para a chefe Ceci e dou continuidade aos inscritos. Depois, Denise Doro, depois Arlindo Hagen, depois José Geraldo Helena. Eu esqueci mais. Eu geralmente eu falo ao final mesmo, até muitas pessoas já saíram na hora em que eu posso me manifestar a respeito. Mas é por uma praticidade, né? De na hora que eu falo, arremato com algum comentário e fechamos a sessão. Mas então, aproveitando que hoje eu peguei um tempinho com mais pessoas aí presentes, eu vou apenas reiterar os meus cumprimentos à Ivone. Novamente, ela se consagra como uma grande pesquisadora, ela esmiuça certos fatos da vida do Dickens com muito cuidado, então traz muitos detalhes a nós, e é essa parte que ela apresentou
do Charles Dickens, principalmente como um crítico social, é importantíssimo, porque realmente as obras dele são muito importantes por retratar a Inglaterra nesse tempo que ele viveu, com todos os problemas do trabalho infantil, de fazer uma denúncia também sobre os trabalhadores nas minas de carvão, com terríveis problemas para a saúde. Ele retrata a morosidade da justiça, principalmente no caso de Bleak House, que é a Casa Noturna, que é uma obra importantíssima. Então, a questão econômica também, quando ele coloca lá o Mr. Pickwick dando uma porção de conselhos a respeito do equilíbrio, a necessidade do equilíbrio da receita e da despesa, para que a pessoa não fique em débito, então as questões econômicas também. A Ivone colocou tudo isso de uma maneira muito cuidadosa, e eu a cumprimento, porque realmente o Charles Dickens merecia todo esse cuidado. Foi excelente. Muito obrigada, Ivone. Obrigada, Ceci. Muito obrigada. Muito obrigada. Com a palavra agora, Denise Doro, depois Arlindo Hagen. Gente, os comentários sempre acrescentam, né? Obrigada a todos. Bem, ainda tem também o Heleno, depois do Arlindo Hagen. Denise, Arlindo, Zé Geraldo. Microfone fechado, Denise. Denise, seu microfone está fechado. Fechado. Clica novamente, Denise. Você chegou a abrir, mas fechou de novo. Eu vou passar, então, para o Arlindo Hagen, depois o professor Zé Geraldo Heleno e a Denise posteriormente. O microfone não está funcionando, Denise, tá? Arlindo Hagen. Boa noite, Ivone. Agora. Eu gostaria muito de te parabenizar pela brilhante palestra. Só quem tem a pesquisa na veia, como você, conseguiria falar durante 1 hora aí num trabalho cobrindo a vida do Dickens da maneira como você fez. Meus mais calorosos parabéns. O Dickens sempre foi um autor da minha preferência por causa da crítica social, mas eu vi aí que na sua listagem tem alguns títulos que eu não desconheço totalmente. Eu não sei nem se esses foram traduzidos para o português, todos os livros dele. Vou aguardar a sua listagem para conferir e me tornar mais leitor ainda do que já sempre fui. Um grande beijo para você e meus parabéns. Eu já consegui. Denise. Bom, eu queria parabenizar a Ivone. Eu já esperava algo magnífico da parte dela, porque é uma pesquisadora e, lendo o livro que eu adquiri dela em relação aos corais, eu fiquei assim super encantada com a forma com que ela pesquisou, o cuidado, o primor. E em relação ao Charles Dickens, eu pude hoje navegar pela vida dele de uma forma como nunca eu tinha tido essa oportunidade. A história de David Copperfield eu já conhecia, eu já li há muitos anos atrás. Agora, gostaria realmente de ter acesso aos outros livros que a Ivone nos apresentou durante a palestra, porque ele ainda está muito moderno, né? As críticas sociais dele, naquela época, na Inglaterra, são parecidas com as que nós estamos vivendo hoje em nosso país, né? Continuamos a ver muitas injustiças. Ivone, um grande beijo. Sucesso sempre para você, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Professor Zé Geraldo Heleno. Então, abre o som para mim, né? Está aberto. Está aberto. Ivone, meus parabéns para você. Você foi fundo no Charles Dickens.
você trouxe informações as mais pertinentes e você prestou um grande serviço a trazer à tona um escritor que talvez não é conhecido de muita gente, e ele traz para nós um alerta importantíssimo. A humanidade tem esse negócio de vai e volta, né? E o século XIX, na Inglaterra, foi um período terrível e que se repetiu em muitas partes do mundo. E é importante que se leia Dickens, principalmente nesse momento em que uma grande parcela das lideranças mundiais e nacionais gostariam que nós voltássemos a esse século XIX. E ler Charles Dickens é uma forma de gritar contra isso, contra esse retrocesso. Não queremos voltar a Espartacus. Obrigado, meus parabéns de novo. Microfone desligado, Marisa. Acabei de ver, perdão, gente. Mais alguém que queira... A Leila... Não, aqui é a Regina. O posicionamento do Heleno foi muito bom. E o seguinte, a Leila parece que está querendo falar. Está chamando aí, Leandro? Porque eu liguei, mas não consegui. De qualquer forma, agradeço a todos e lembro a vocês que dia 27 nós teremos a nossa amada Beth, certamente brilhando, tal como fez hoje a nossa querida Ivone. E aproveito também para lembrar que no nosso grupo do ciclo nós temos mandado as notícias que nos são solicitadas, estamos publicando o chat, a palestra que foi feita. Então, todas as pessoas que estão aqui presentes saibam que estarão lá todas as informações aqui passadas. Tá? E depois da Ivone de hoje, a Beth, no dia 27, com o amor romântico, o mito de Tristão e Isolda. Dia 3/11, Josiane Neto, o amor em Luzia Homem, a outra face do sol. 10/11, Marisa Pontes, o amor na literatura do Oriente Médio. Dia 17/11, Rosângela Rossi, quando o amor faz a alma. Vou repassar para a nossa presidente, mas me parece que a Regina quer falar novamente. Regina, você foi ouvida direitinho, eu vi o seu comentário no chat, mas abra o seu microfone que está fechado. Microfone fechado, Regina. Então, vou repassar para a nossa presidente. Eu queria apenas saber se a Ivone me ouviu, porque eu tive a impressão que a internet caiu. Não, eu ouvi tudo. Porque o meu microfone estava fechado agora. Agora que eu abri. Eu agradeço, viu, Regina? Agradeço a todos pelos elogios, por ter gostado. Eu fico mais satisfeita. Você foi ouvida, Regina. Então, repasso, obrigada pela participação. Repasso para a nossa estimada presidente e quero agradecer os comentários maravilhosos do chat, todos muito pertinentes, analíticos, os comentários que atualizaram dicas para esses tempos difíceis que vivemos, né? Vamos agora com e agradecer a Ivone por tanto trabalho que teve. Merece. Eu não cheguei a contar quantos livros, mas cheguei quando eu vi que já tinha uns 17. Eu falei, nossa, é muita coisa. A Ivone é isso, gente. É trabalho, é cuidado, é apuro com o que eu faço. Parabéns, amiga. Para Ceci agora. Boa noite a todos. Então, terminando, mais uma vez, eu renovo os meus cumprimentos à nossa querida palestrante de hoje e agradeço a presença de todos, contando encontrá-los aqui na próxima semana.
Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada, família da Ivone, toda presente. Acabei de ver. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau.